andar com a Bíblia, ela é a nossa espada, aleluia. Glória a Deus, amém? Todos os irmãos encontraram? Salmo capítulo de número 1, versículo de número 1, para começarmos. Salmo capítulo 1, versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como a árvore que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas, na sua vida dá frutos, na verdade dá frutas, no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, na sua tradução está os ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, pela Tua santa palavra que nós lemos nesta noite. Nesse minuto, Senhor, que nós vamos ouvir a exposição da Tua palavra, fala ao nosso coração, assim como o Senhor tem falado em todas as noites. Nos abençoa, assim como o Senhor tem nos abençoado e nos abençoou durante o louvor, durante as orações, durante a oportunidade das crianças, e até o final deste culto nos abençoará. Senhor, nós pedimos a Tua bênção na Tua palavra esta noite, nesses minutos que hão de se seguir, meu Deus. Não permita que nada, Senhor, tire o foco da Tua palavra. Nenhum barulho externo do lado de fora desta igreja, nenhum pensamento, Senhor, que vá, meu Deus, distrair esta pessoa de ouvir a Tua voz, mas que nós estejamos focados na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade é o Senhor que se revela na Sua palavra. E nesse estudo, nesta noite, Senhor, fala conosco e nos abençoa em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus é maravilhoso, glória a Deus, amém. Tremendo é o nosso Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Começamos então, essa noite, essa mensagem que é mais um estudo do que uma mensagem, no Salmo capítulo de número 1. Ele apresenta dois tipos de pessoas: as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não querem saber de Deus, que na minha tradução são chamadas de pessoas más. Na sua tradução está os ímpios. Mas a Bíblia apresenta os ímpios como as pessoas que não querem servir a Deus. Isso está na Bíblia, lá em Malaquias, no capítulo 3, e no versículo 18, quando ele fala que nós veríamos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem não serve a Deus, a Bíblia o chama de ímpio, que não quer servir a Deus. Mas ele começa com uma promessa e uma bênção para nós no versículo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, quando você, que é um servo e uma serva de Deus, não para ser levado pelas vozes dos ímpios, que nesses últimos dias estão clamando muito forte. Nós começamos ontem aqui na igreja o nosso estudo da escola bíblica, e nós começamos a falar sobre esses assuntos de heresias e sempre de tantas coisas que nesses últimos tempos Satanás tem usado para tirar as pessoas do foco da palavra de Deus. E a Bíblia fala que o foco daqueles que servem a Deus é não deixar ser levado pelas vozes dos ímpios, porque os ímpios só falam coisas que desagradam a Deus, que envergonham a Deus, e o texto é claro quando ele diz
que eles se juntam para zombar daquilo que é sagrado. Final do versículo de número 1. Então, se você conhece alguém que é zombador da palavra, afaste-se dessas pessoas, deixe de andar com essas pessoas. É claro que você se afastar dessa pessoa não quer dizer que você não vá pregar para aquela pessoa, mas não compartilhe das suas ideias, não compartilhe o que aquelas pessoas falam. Às vezes nós somos de Deus e o diabo usa pessoas para nos tirar do foco da nossa fé, usando palavrinhas, usando piadas imorais, fazendo piadas de crente, piadas de pastor, piadas de igreja. E nós ouvimos muito isso porque no mundo hoje em dia todo tipo de piada, de gozação é um erro, é errado e é crime. Mas quando é piada com crente, com coisa de Deus, todo mundo acha engraçado, é normal e as pessoas levam na boa. O crente não tem respeito. O crente não tem respeito não é porque ele não conquistou o seu respeito. Nós conquistamos o nosso respeito. Hoje, graças a Deus, existem servos de Deus em todas as camadas da sociedade. No passado, nós víamos que os crentes eram aquelas pessoas simples e humildes. Hoje em dia, nós vemos crentes em todas as camadas sociais servindo a Deus. Então, nós conquistamos o nosso respeito, mas o mundo não tem respeito pela gente. E o conselho da Bíblia é: não vá pelo que o mundo está falando, não vá pelas pessoas que zombam a Deus, não pare para ouvir quem despreza a Deus. Se você quer ouvir alguém, ouça alguém que fala bem de Jesus, ouça alguém que fala da palavra, ouça alguém que ame a Deus. Se você for ouvir uma pessoa que não é de Jesus, que aquela pessoa não venha com palavras que venha falar mal de Deus, da sua fé, porque existem pessoas que nunca pisaram o pé na igreja. Isso é uma grande verdade. Existem pessoas que nunca pisaram o pé na igreja e são pessoas boas, são pessoas simpáticas, são pessoas legais. Eu tenho certeza que você tem amigos, como eu também tenho amigos, que nunca foram a uma igreja evangélica, mas são boas pessoas. São pessoas que, se você conversar, não vai ter uma palavra pesada, não vai ter uma ofensa, vai respeitar você como você é. Mas isso, irmãos, é 1 a cada 1000, é 1 até quase 1 milhão, porque hoje em dia está difícil separar verdadeiramente quem é amigo de verdade e quem apenas se aproxima de nós quando quer alguma coisa de nós. Mas eu não estou falando desse foco sobre amizade. O meu foco aqui é mostrar na palavra que o servo de Deus não para ouvir as vozes dos ímpios. As vozes dos ímpios não é apenas para zombar de Deus, as vozes dos ímpios também é para desanimar a sua fé. Você coloca um propósito, por exemplo, você está buscando por uma cura, está buscando por uma libertação, como hoje é o culto da vitória, você está buscando por alguma vitória da parte de Deus, e Satanás prepara pessoas para desanimar você, para colocar palavras negativas, para colocar palavras que vão desanimar o seu coração. Não ouça palavras negativas. Feche os teus ouvidos, espiritualmente falando, para palavras negativas. Se você conversar com alguém e já vier com palavras de derrota, com todo respeito, com toda educação, fala: por favor, eu não quero falar sobre isso, porque eu sigo ao Deus que é o Deus de vitória, eu creio no Deus que é grande, eu não estou ouvindo palavras de derrota. Quer falar comigo? Fale da grandeza de Deus, fale da grandeza do Senhor, fale da grandeza da palavra de Deus. E isso é extremamente difícil. Nada que eu estou falando aqui é fácil de se fazer. Porque no trabalho, trabalhamos com ímpios. Na escola, na faculdade, existem ímpios. Nós estamos na condução, tem ímpios. Em todo lugar tem ímpios. Esse mundo, irmãos, a maioria das pessoas não servem a Deus mais do que os que servem a Deus. Se no Brasil existem quase de 30 milhões de evangélicos, é 4 vezes mais se duvidar o número de pessoas que não servem a Deus. E o número, então, de gente afastada do Evangelho é o dobro das pessoas que servem a Deus. Então temos que filtrar muito bem tudo aquilo que entra no nosso ouvido e desce para o nosso coração em palavras. No versículo 2 ele diz, no Salmo capítulo 1 ainda: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medida de dia e de noite. O prazer do servo de Deus está em obedecer a palavra, está em vir para a igreja, está em orar, está em obedecer a palavra do Senhor. O nosso prazer, meu irmão, não está nas coisas deste mundo, mas está nas coisas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E o versículo 3 ele diz: essas pessoas são como a árvore que crescem à beira de um riacho. Elas
dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e assim tudo que essas pessoas fazem dá certo. Quando você é de Deus e quando você anda com Deus, tudo que você fizer e vai fazer e vai pensar no seu coração e projetar em fazer, vai dar certo em nome de Jesus. Os seus projetos darão certo em nome de Jesus. Os teus sonhos darão certo em nome de Jesus. O que você puder despedir de orações, das campanhas que serão feitas durante o ano, usando a sua fé, dará certo em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo que é relacionado ao reino de Deus dá certo em nome de Jesus. O seu prazer está na lei do Senhor, tudo que fizer dará certo. E versículo 4, 5 e 6, para finalizar o Salmo capítulo 1, diz: o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Não é palavra minha, eu estou lendo o que está na Bíblia. Por quê? Porque o final de uma vida sem Jesus, sem entregar a vida a Jesus, sem ter aceitado a Jesus, é o final de uma vida sem salvação. E o final de uma vida sem salvação, infelizmente, é a perdição da sua alma. Não é à toa que foi Jesus que falou, não foi Paulo, não foi João, não foi Pedro. Saiu da boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na palavra de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta querer ser rico. Ser rico é bom? Amém, é bom. E todos nós queremos ter o dinheiro que os ricos têm, na verdade. Não sejamos hipócritas, mas isso não é tudo. Ser conhecido é bom? É bom. Ter popularidade é bom. Ter tudo que quiser é bom, mas melhor ainda, irmãos, é ter o Senhor. Tem até uma frase muito antiga que dizia que pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada. Não adianta você ter tudo que esse mundo possa lhe oferecer e no final da vida cair no meio das chamas do inferno. Seja salvo, tenha uma vida simples e humilde, mas cheia da graça e da misericórdia do nosso Deus. Aleluia! A graça e a misericórdia é mais importante que as riquezas desta terra. Aleluia! Capítulo 2 agora. Falei que nós vamos fazer um estudo do Salmo. Esse foi Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 2. Versículo 1 diz assim: porque as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. E ele diz: já coloquei no meu rei, no meu trono lá em Sião e no meu santo templo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei a todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaço, como se fossem postes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem ao Senhor com temor. Firmem-se os seus joelhos diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Irmãos, Salmo capítulo 2, exatamente o que está acontecendo no mundo agora. Nós estamos em 2025, agora está tudo paz, mas você verá o que vai acontecer no ano que vem. Isso aí não é profecia futura, não, é realidade, né? Porque isso aconteceu em 2022. Chegou o ano de eleição, você verá a guerra se levantar. A guerra se levantar no mundo, a guerra se levantar nas igrejas, porque a politicagem vai dominar o coração de todos. Vai começar de novo aquela briga por causa da política. O texto do Salmo capítulo 2 fala que as nações sem Deus querem poder, querem dominar.
dominar, querem cada vez ter tudo que podem ter, mas não é tudo. Eu acabei de falar no Salmo capítulo 1, não adianta a pessoa ter tudo e no final da vida perder o mais importante, que é a sua salvação. A parábola do rico e Lázaro nos mostra isso lá no livro de Lucas. Não quer dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Tem muitos pobres que também vão para o inferno e tem muitos ricos que também vão para o céu. A condição social não tem nada a ver com a salvação. Acabei de falar agora há pouco que hoje em dia nós temos servos de Deus em todas as classes sociais. Até tem muitos servos de Deus que são ricos e bem financeiramente. Amém? Existem isso. Mas, irmãos, aquele homem da parábola não queria saber de Deus. Era um homem poderoso, terminou a sua vida, foi para o inferno. Mas aquele pobre terminou a sua vida, mas ele servia a Deus. E ele foi para o paraíso, que a Bíblia chama de seio de Abraão. O paraíso, irmãos, é o encontro com Deus. O inferno é o sofrimento eterno. O texto de Salmo, no capítulo 2, e no versículo de número 3, diz: esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Mas nos versículos 4, 5 e 6, mostra que quem manda neste mundo ainda e para sempre será o Senhor Deus. Mas estou dizendo, irmãos, que se este mundo, se o Brasil, se as nações, se toda esta terra olhasse para Jesus, olhasse, parasse e pensasse, vamos deixar os pecados, vamos servir a Deus. Irmãos, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já imaginou se o Brasil todo dobrasse os seus joelhos e confessasse Jesus Cristo como Senhor? Seríamos uma nação extremamente poderosa. Analise, por exemplo, quando você pega alguns países do mundo aí fora, países que colocam o Evangelho em primeiro lugar, que colocam a palavra de Deus em primeiro lugar. Irmão, se você analisar e pegar, depois você dá um Google na sua casa, você pesquisa lá no Google e veja quais nações servem a Deus. Eu me lembro da Copa do Mundo de 94 e a de 98, que hoje em dia não fazem mais isso na Copa do Mundo, né? Mas na Copa do Mundo, quando uma seleção ia se apresentar para entrar em jogo, antes de cantar o hino nacional, colocava toda a descrição dos países. Colocava a população, colocava o PIB, colocava tudo, e colocava até a religião. Eu me lembro, por exemplo, que na Copa do Mundo de 94 e de 98, colocava que a nação dos Estados Unidos era uma nação protestante, porque a fé evangélica em alguns países se chama de evangélico, se chama de protestante. Agora veja, se eu perguntar para você, qual é a nação mais poderosa que existe neste mundo? Os Estados Unidos. Qual é o dinheiro mais forte deste mundo? O dólar. Qual é o idioma mais falado do planeta? Em 190 países que há no mundo, qual é o idioma mais falado? O inglês. É uma nação que tem o idioma mais falado, tem o dinheiro mais falado e é a nação mais poderosa. Não é a mais popular, não tem a maior população do mundo, não. A China é a maior população do mundo, a Índia tem a maior população, muitos países, até menores que os Estados Unidos, têm população muito maior. Mas poder igual à nação americana não existe nessa terra. Se você pegar as raízes da história americana, você verá que é uma nação que servia a Deus. Eu me lembro que há uns meses atrás eu falei isso aqui uma vez no estudo bíblico, que nós analisamos a história dos países. Eu falei um pouco da história dos Estados Unidos. Eu estou usando eles como exemplo. Eu poderia falar da Inglaterra, eu poderia falar da Coreia do Sul, eu poderia falar de tantos outros. Mas como estamos em nosso país, vamos analisar o nosso Brasil. Como era o Brasil há 20, há 30, 40, 50 anos atrás? O povo de Deus ainda engateava, as igrejas ainda estavam crescendo. Mas percebeu como de uns anos para cá deu um crescimento avassalador? O número de igrejas, de crentes e pastores. Ele tem gente que reclama do número de igrejas que se abrem. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo uma igreja aberta. E eu fico tão triste quando eu vejo uma igreja que se fecha. Porque eu sei que uma igreja fechada é Deus que não vai falar mais, é Deus que não vai operar mais, Deus que não vai visitar o povo. Eu sei que cada igreja que abre, independente da sua denominação, ali vai ter um homem de Deus, ali vai ter uma mulher de Deus pregando, ali vai ter alguém falando de Jesus, que vai abençoar o bairro todo, que vai orar pelo bairro todo, que vai levar Jesus para aquele lugar. Eu louvo a Deus por todas as igrejas, e quanto mais cresce as igrejas, os crentes, os pastores, o povo de Deus, mais Deus chega perto do seu povo.
Por que o mundo hoje está em muitos problemas e situações difíceis? Porque falta Deus no coração das pessoas. Se todo este mundo voltasse para Jesus, o mundo seria outro. É o que está nos apresentando aqui em Salmo capítulo de número 2. Mas observe que quando ele vai chegar no final do Salmo capítulo de número 2, ainda na metade dele, melhor dizendo, no versículo 7, ele diz, o rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje te tornei seu pai. Peça que eu lhe darei as nações. O mundo inteiro será seu, e com uma barra de ferro você quebrará e a fará em pedaços, como se fossem potes de barro. O que ele quer dizer aqui nessa parábola, dentro desse salmo? Quando a pessoa aceita Jesus e recebe Jesus em sua vida, ela ganha autoridade espiritual. O diabo não domina mais, o inferno não domina mais, os demônios não dominam mais, as perturbações vão embora, os problemas vão embora, as lutas vão embora, porque aonde chega Jesus, o mal é obrigado a cair por terra e partir em retirada. Quando chegou Jesus na sua vida, Jesus na sua casa, veja a mudança que Jesus fez. Não foi uma igreja, não foi uma denominação, foi Jesus. Não há pastor neste mundo que traga a bênção, não há igreja neste mundo que traga a bênção. Quem traz a bênção é Jesus. Nós somos usados por Deus para interceder pelas vidas, mas quem faz o milagre, quem opera o milagre, quem opera a cura, sempre será Jesus. E aonde Jesus chega a bênção dele. Na sua casa chegou Jesus, chegou a vitória. Na sua saúde chegou Jesus, chegou a cura. Nos seus problemas de justiça chegou Jesus, a causa será ganha. Nas suas dificuldades familiares chegou Jesus, ele vai resolver o problema. Aonde Jesus chega as bênçãos do Senhor, aleluia. É o que ele está dizendo aqui nos versículos 7 e 8 e 9. E para finalizar, ele vai dizer no versículo 10, 11 e 12: agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem ao Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Não é morte fisicamente que disseram, é morte espiritualmente também. Porque, irmãos, o mundo está morto espiritualmente sem Jesus. O mundo está, se agonizando numa UTI sem Jesus. Mas quando as pessoas deste mundo conhecem Jesus e a salvação, tudo muda. Veja a sua vida como era antes de Jesus e veja a sua vida como é hoje com Jesus. É outra coisa. Talvez você pode não ter um dinheiro no bolso hoje. Talvez você não pode ter nem uma nota de R$2, nem 10 centavos no seu bolso. Talvez você pode não ter nada hoje financeiramente falando. Mas a paz que você tem é outra coisa. Dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro, estando em paz, é outra coisa. O mundo está perturbado, o mundo está agoniado, o mundo está brigando por poder, mas a igreja dorme em paz, acorda em paz e vive em paz, porque Jesus é a nossa paz, aleluia, glória a Deus. E para finalizar, vamos ao Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3 agora. Capítulo 3 de Salmo, a partir do versículo 1. Hoje não é bem uma pregação, hoje é mais um estudo. Salmo capítulo 3, versículo 1. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos que se viram contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não os ajudará. Mas tu, Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás as vitórias e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá no teu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Versículo 6. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me cercam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. És tu o Senhor que dá a vitória. E hoje é o culto da vitória. Esse Salmo capítulo 3,
ele fala que quando a pessoa ora, quando a pessoa busca, quando a pessoa clama a Deus, o Senhor a responde. Isso está no final do versículo 4. Eu clamo ao Senhor para me ajudar, e lá no teu santo monte Ele me responde. Aleluia. Se você orar, Deus te dará a vitória. Eu lembro, irmãos, que o saudoso Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, quando ele era vivo, eu nunca conheci um homem que era tanto de oração como aquele homem, né? Qualquer hora que você ligasse a rádio, as rádios do Deus e Amor, ele estava orando lá. Ele fazia horas e horas e horas de oração. E eu me lembro que tinha uma frase muito famosa dele, e a frase dele era assim, ó: muita oração, muito milagre. Pouca oração, pouco milagre. Nenhuma oração, nenhum milagre. Eu lembro muito bem dessa frase que ele sempre falava. O que quer dizer? Se nós buscarmos, Deus nos abençoará. Se nós orarmos, o Senhor nos visitará. E se nós não orarmos? E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados? E se nós não nos convertermos dos nossos erros? E se nós não formos até Deus, Deus não pode fazer nada. Deus só pode agir se nós agirmos primeiro. Nós temos que dar o primeiro passo para Deus. Nós temos que estar dispostos para obedecer a Deus. Deus está pronto para obedecer. Para obedecer não vai nos ajudar quando nós obedecemos. É como, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, numa lanchonete. Por exemplo, aqui do lado tem um lugar que vende uns salgados aqui do lado. Se você chegar lá agora e for comprar, por exemplo, vamos imaginar aqui 2 enroladinhos de salsicha, uma coxinha. Vamos usar o exemplo aqui, né? Aí você chega lá no balcão e fica assim, ó, parado. Tá, a moça que vai atender, você fica parado, olhando para ela e olhando para você. Se você não abrir sua boca e falar, moça, eu quero 2 coxinhas, ela vai te dar as 2 coxinhas? Não. Primeiro você tem que pedir, ela vai ouvir e ela vai te dar. Irmãos, Deus vai nos dar vitória, mas o que falta para a igreja do Senhor é buscar mais, é orar mais, é se consagrar mais, é jejuar mais, é dedicar-se o melhor para Deus mais, é ser aquela pessoa, irmãos, incessantemente, perseverante. Versículo 4: eu clamo ao Senhor para me ajudar, e de lá do teu santo monte o Senhor me responde. Versículo 5 diz: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares dos inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, e salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, e tu humilha os maus, e acaba com o seu poder. Quando nós buscamos a Deus em fidelidade, sempre o Senhor vai nos ajudar. Então ora, busca, se dedica, consagra. Não busque só poderes e coisas dessa terra. Busque primeiro as coisas de Deus. A Bíblia fala em Mateus 6,33: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E no Salmo capítulo de número 1 fala para nós não pararmos para ouvir palavras negativas dos ímpios. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar, vamos servir ao Senhor, e o Senhor vai nos dar vitória cada vez mais. Amém? E esta é a palavra para esta noite. Aplauda.